na chácara, a grande maioria aqui estava, né? Foi muito bom, foi maravilhoso, um tempo assim de alegria, né? De confraternização, da presença do Senhor, de comunhão com os irmãos, e fechou com chave de ouro ali o culto da noite. Nós podemos sentir ali a graça do Senhor, né? Teve uma graça tremenda ali, irmãos. O Senhor, Ele se manifestou ali em nossos corações. Eram corações que transbordavam de alegria e expressavam essa alegria. Eu senti essa alegria, não somente senti, mas pude contemplar e ver na face, no semblante, na atitude de cada irmão, essa graça, essa alegria. Foi muito bom isso, irmãos, muito bom. Isso é muito bom para nós. O pastor Diego, ele trouxe uma mensagem ali, Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, quando Paulo fala da alegria que ele havia no coração dele de ver a igreja de Filipos crescendo, se desenvolvendo na graça, no trabalho, no serviço ao Senhor, o fruto que aquela igreja estava produzindo, e ali uma fala de Paulo muito importante para aquela igreja. Ele fala que aquele que começou a boa obra na vida daquela igreja, ele era poderoso para completar. Então nós temos que ter essa certeza que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, que começou esta obra, e a obra é dele, a obra não é do homem. Essa obra aqui não é do pastor Diego. O pastor Diego, ele é instrumento dessa obra. Nós, os auxiliares do pastor Diego, não somos senhores desta obra, mas somos colaboradores desta obra. E ele que começou essa boa obra, ele é poderoso para completar em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, e eu quero, nessa noite, eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Eu não vou fazer uma pregação, mas eu quero conversar com os irmãos. Eu quero conversar sobre um tema que nós falamos hoje de manhã. Tem aí já pronto o tema, ô Diogo? Você pode colocar aqui? Foi a aula hoje na Escola Bíblica Dominical. Foram coisas que Deus ministrou no meu coração durante a aula, irmãos. Durante a aula que eu estava ministrando a aula, o Senhor, Ele começou a trazer coisas ao meu coração, referente a esse tema, o tema que estudamos aqui de manhã, e eu quero compartilhar com você. Eu fiz algumas anotações aqui, numa folhinha, não se escandalize, viu? Mas eu anotei algumas coisas aqui, para que a gente possa seguir aqui, tá bom? Eu quero que você, se puder aí fechar os seus olhos, peça para que o Senhor me dê graça, para que eu possa compartilhar com você, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço pela tua presença, Pai. Te agradeço porque eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Podemos sentir aqui uma graça, a presença do Senhor aqui, durante o louvor, durante a adoração, Pai. Sentimos aqui, Pai, a tua igreja, Senhor, a tua igreja receptível, a tua igreja aberta, com o coração aberto, louvando e adorando o teu santo nome, Pai. E eu quero, Pai, nesse momento, pedir que o Senhor, que o teu Santo Espírito me capacite, Pai, para que também possa dar a continuidade, Pai, a esta adoração, a este louvor, ao teu santo e bendito nome. E é sobre isso que estaremos falando, Pai. O louvor, a adoração, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, como ele deve ser, Pai, de que forma que ele deve ser, onde ele é feito, quando ele é feito, Pai. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa me dar graça, Pai, para poder transmitir para o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Amém? O tema aqui, irmãos, uma adoração superior em um santuário superior. Esse foi o tema da nossa lição hoje na Escola Bíblica Dominical.
E eu quero começar a falar com você, depois nós vamos ler alguns textos aqui. Todos aqui, eu acredito que todos são cristãos, já são conhecedores da palavra. Grande maioria aqui, com certeza, faz parte desta igreja, né? E conhece a história, sabe daquilo que eu vou estar falando aqui, que é o tempo do povo de Israel, do povo de Deus no deserto. Sabemos que aquele povo, ele foi para o Egito, num período de fome, eram 70 famílias, e ali no Egito, estas famílias se multiplicaram e cresceram muito, porque isso era da parte de Deus, era um propósito de Deus. E agora já não é mais 70 famílias, mas sim uma nação muito grande. E chega o tempo de Deus chamar aquele povo de volta para a sua terra, para o lugar que era a habitação daquele povo, o lugar que Deus queria que ele estivesse, que aquele povo estivesse. E o Senhor tira aquele povo do deserto, leva aquele povo para o deserto. E aquele povo, era preciso que aquele povo fosse ensinado, instruído acerca de muitas coisas, porque o povo não sabia discernir muitas coisas. E ali o Senhor, ele vai instituir as leis ali para aquele povo, para que aquele povo pudesse andar por elas. E o Senhor, lá no livro de Êxodo, ele ordena, ele fala a Moisés, que era para Moisés construir algo ali naquele local, que seria um local onde o Senhor se manifestaria. A presença do Senhor estaria ali naquele local. Esse local chamado tabernáculo. E Deus dá a Moisés ali todo o projeto, as medidas, a forma que ele deveria ser feito. Algumas pessoas, até esses dias nós falávamos sobre isso, né, a capacitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacitou aqueles homens para confeccionar os utensílios que fariam parte ou seriam parte do tabernáculo ali. Tudo aquilo com um simbolismo, tudo aquilo apontando para algo. Então Moisés, ele levanta aquele tabernáculo, esses utensílios, eles são confeccionados, esses utensílios são consagrados a Deus, ao serviço do Senhor. É levantado ali o ministério sacerdotal para o serviço na casa do Senhor, no tabernáculo. São os filhos de Arão, os filhos de Levi. E tudo aquilo ali é consagrado ao Senhor. E nessa manhã, quando eu falava sobre isso, o Senhor me fez lembrar a imagem do local do tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, ele era levantado em um determinado local específico, onde Deus ordenou ali no deserto. E toda a congregação do povo de Israel, as cabanas, depois eram levantadas em torno ao tabernáculo. Então, o tabernáculo ficava ali no centro do acampamento. E todas as famílias de Israel em torno daquele tabernáculo. E isso Deus queria dizer para aquele povo: eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. O lugar da minha habitação é no meio de vocês, meus filhos. É nesse lugar que eu quero estar.
E ali a nuvem cobria todo aquele arraial, protegendo aquele arraial, protegendo o povo, protegendo aquelas famílias, pelo tempo que Deus determinava. E quando a nuvem se movia, era o momento de desmontar o tabernáculo, desmontar as tendas e seguir caminho. Quando chegava no local onde Deus queria que eles permanecessem, era feito da mesma forma. Se eu não me engano, foram por 3 vezes que isso aconteceu. E ali eles montam o tabernáculo, as cabanas ao redor, sempre aquilo apontando para quê? Que o Senhor queria estar no meio do seu povo, no centro do seu povo. E naquele lugar ali eram feitos os serviços sagrados. Deus já havia estabelecido ali as ofertas, os sacrifícios que tinham que ser feitos, já eram realizados os serviços. E eu quero falar ali de 3 lugares que falam, os 3 lugares principais do tabernáculo, que era o átrio, ou o pátio exterior, onde toda a congregação, todo o povo se reunia, podia adentrar naquele lugar. Depois daquele lugar tinha o santo lugar, o local onde ficavam os sacerdotes, e neste local haviam 3 objetos ali muito importantes: o candelabro, a mesa da preposição ou dos pães e o altar de incenso. O altar de incenso. E esses 3 objetos simbolizavam algo muito importante para nós, para a igreja, para o povo de Deus. O candelabro tinham 7 varas com 7 lamparinas acesas, que representam os 7 Espíritos de Deus, que representa também Jesus como a luz do mundo. E essas lamparinas, irmãos, elas não podiam se apagar. Então todos os dias pela manhã, o sacerdote entrava no santo lugar com um azeite. Era um azeite específico para aquelas lamparinas, e ali havia uma reposição naquelas lamparinas, e aquelas lamparinas estavam constantemente acesas e iluminava aquele lugar, apontando para Jesus, a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. O pão, a mesa da preposição, onde era colocado ali os pães, eram 12 pães que eram colocados ali. Aqueles pães, cada pão representando uma tribo de Israel. E aqueles pães também representavam Jesus como pão vivo que desceu do céu. Mas também ali representava o quê? O Senhor dizendo: olha, eu sou a sua provisão, eu sou o Deus provedor, eu sou o Deus que te sustenta, Israel. Eu sou o teu Deus, o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus da provisão. Não temas, ó filhos de Israel, não temas, meu povo, porque não vai faltar, o Senhor vai suprir, o Senhor te sustenta. Sou eu que te sustento. E o altar de incenso, aonde era queimado o incenso e subia diante. E esse altar, irmãos, o altar de incenso, ele estava bem à frente da entrada do Santo do Santo. À direita, o candelabro, à esquerda, a mesa da preposição, mas na frente, na entrada do Santo do Santo, o altar de incenso, que era queimado, um incenso que era preparado. Ninguém podia queimar aquele incenso na sua casa, não podia fazer aquela fórmula de incenso para ser queimado em casa. Aquilo era exclusivamente para o templo, para o tabernáculo. Por quê?
porque aquele incenso, a fumaça daquele incenso, representava a oração e a adoração do povo de Deus. Só a Ele podia ser entregue. Igreja, a tua adoração e o teu louvor tem que ser somente para Ele, para aquele que é digno de toda honra, para aquele que é digno de toda glória, para aquele que é digno de toda adoração. Nós não devemos adorar homens, ainda que existem homens que são notáveis. O pastor Marcelo citou aqui o apóstolo Paulo, e eu amo, de verdade, irmãos, as cartas do apóstolo Paulo. Eu fico deslumbrado com a doutrina, com os ensinamentos, com aquilo que aquele homem ensinou para a igreja. É maravilhoso você mergulhar nas cartas que Paulo escreveu, mas ainda que há uma admiração por ele, mas eu não posso adorá-lo, eu não posso cultuá-lo, porque Ele não é o meu Senhor, Ele não é o meu Salvador. Só Jesus, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Então ali diante na porta da entrada do Santo do Santo, estava ali o altar de incenso, queimando constantemente incenso, e aquela fumaça subia, aquela fumaça adentrava aquele lugar, representando as orações e a adoração do povo de Deus. Então, irmãos, era esse o contexto que aquele povo viveu. E aquele povo caminha pelo deserto, levando aquilo consigo, praticando os ritos, porque Deus queria que aquele povo tivesse em sua memória, em seus corações, aquilo que o Senhor havia feito por eles, aquilo que o Senhor havia realizado por eles, que era para estar no coração deles, que era para estar na memória deles, o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor para com aquele povo. E depois do santo lugar, havia ali o Santo do Santo, onde estava a Arca da Aliança, e ali tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha as tábuas da lei. Mas esse local era um local que ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para fazer o sacrifício pelo povo, para fazer o sacrifício pelos pecados de toda a nação. E isso era feito uma vez por ano. E aquilo se vai passando, os tempos vão passando, as eras, os séculos, e o povo entra na terra que o Senhor havia prometido. Quando chega o tempo de Davi, o tempo dos reis, Davi ele tem em seu coração construir um altar do Senhor, porque até então era o tabernáculo, era a tenda da mesma forma. E Salomão, seu filho, constrói o templo, e aquele tabernáculo é levado para o templo. Agora o tabernáculo, ele vai para dentro do templo. Ele é montado dentro daquele local. E quando nós entramos na nova aliança, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que nós somos o templo do Senhor, a habitação do Senhor. Quando o tabernáculo é levado para dentro do templo físico que Salomão construiu, aquilo ali representa também que chegaria o tempo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele viria habitar dentro de nós, dentro de mim e de você, que somos templo
do Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer essa leitura com você. Eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu já estou pulando fases aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se os irmãos puderem colocar aí no telão. 1 Coríntios 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha que coisa, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você: olha, você não pertence a você mais. Você não se pertence mais. Alguém que é seu dono, que te comprou, que pagou um alto preço por você, para te resgatar, para te comprar. Ele te comprou. E o que ele fez? Ele te purificou, Ele te santificou, Ele te limpou, Ele te consagrou. Para quê? Para habitar em você, para fazer em você a morada dEle, para estar em você. Hoje de manhã, irmãos, nós falávamos sobre isso. Eu usei o exemplo aqui, este lugar. Eu creio que o Senhor está presente neste lugar, mas Ele está presente neste lugar por causa de você. É por causa de você, não é o lugar. Não é o lugar, mas são aqueles que estão no lugar. Não é o lugar. O lugar não impressiona Ele. Oh, pastor, olha que templo, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa suntuosa, olha os estofados, olha a iluminação, olha isso, olha o mármore, olha, não impressiona Ele. Ele não se impressiona com isso, Ele não fica fascinado com isso. Mas você quer ver mexer com Ele, quando dois ou mais estão reunidos no nome dEle, com o coração quebrantado, com o coração sincero, com o coração contrito, não importa o lugar, aí Ele vai se manifestar, aí Ele vai se fazer presente. Então não é o lugar. Mas eu disse aqui de manhã com os irmãos, nós temos que zelar do lugar, nós temos que cuidar do lugar. Sim, porque é o lugar onde nós nos reunimos, aonde o povo de Deus se reúne. Nós nos reunimos aqui para adorar o nome do Senhor. Então nós vamos zelar por este lugar, nós vamos cuidar do lugar, porque é o lugar que eu e você e a nossa família se reúne. Mas o Senhor, Ele só se faz presente aqui porque eu e você estamos aqui neste lugar. É por causa disso. É por causa disso. Então, aqui, irmãos, é isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que Ele quer nos ensinar. Hoje, eu e você somos a casa, nós somos a habitação. Quem sou eu? Quem é você? Homens, pessoas pequenas, frágeis, limitadas, fracas, mas que é a morada e a habitação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do Universo, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que te chama de filho, de filha, de amado,
de meu amado. Nós somos a morada dele, nós somos a habitação dele. O apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, na Grécia, ele olha e vê aquele povo, aquela cidade idólatra, cultuando deuses. Havia por toda a cidade templos, imagens, tronos para divindades, para deuses. E Paulo vê um lugar ali que havia um trono, havia um altar para um Deus estranho, um Deus desconhecido, um Deus que os atenienses não conheciam. E a palavra de Deus, que a alma de Paulo se afligia com aquilo ali, de ver aquela pobreza, aquela escravidão daquele povo cego, tateando, procurando um sentido na vida, naquelas imagens, naqueles deuses que tinham mãos, mas não podiam tocar, tinham boca, mas não podiam se relacionar com eles. Mas ele fala aqui: olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu estou falando do Deus vivo, do Deus que está ali, naquele trono, onde não há imagem de escultura, porque Ele é Deus soberano, Ele habita o universo, Ele habita, não há lugar que pode conter, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não pode ser servido por mãos humanas, porque Ele não precisa de nada. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor! Ele é o Deus vivo. Ele não habita em templos feitos pelas nossas mãos, mas Ele habita no teu coração, no centro da tua vida, no centro da tua vida, no mais profundo do teu ser, do teu interior. Ele quer intimidade. Esse Deus quer intimidade com o seu povo. Ele nos chama à intimidade, Ele nos chama ao relacionamento. Oh, aleluia! A nos relacionar com Ele. Aleluia! O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele declara assim: tende por intrepidez e ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Há um novo e vivo caminho, igreja. Entre com ousadia, entre com intrepidez. A ousadia aqui não é no sentido pejorativo, mas é você entrar convicto que você foi salvo, que você foi redimido, que você foi comprado por preço, por alto preço. E você pode entrar agora no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Porque nós somos justificados, igreja. Nós fomos justificados pela graça. Oh, graça maravilhosa! Oh, Deus maravilhoso! Oh, Deus de glória! O Senhor, Ele nos chama, irmãos. Ele nos chama a entrar na presença dEle. A entrar na presença dEle não há mais impedimento. Não há nada que nos impeça de entrar na sua presença. Hoje eu e você podemos entrar na presença dEle. Quando Jesus, Ele se manifesta, e Ele traz esta graça, e Ele vem falar desta graça. Jesus, Ele tem uma experiência, Ele fala com uma mulher,
ali na terra de Samaria, né, na terra dos samaritanos. No capítulo 4, Jesus vai até um poço, está um poço. Seus discípulos tinham ido na cidade buscar algo para eles, e Jesus fica ali, propositalmente, porque Jesus sabia que todos os dias havia uma alma sedenta que ia naquele lugar. Eu fico imaginando ali os pensamentos daquela mulher ali só naquele lugar, né? Que ela pensava, porque era um local onde se tirava água, e era um lugar de muito movimento, mas aquela mulher, ela deixava, podemos dizer assim, né, encerrar o expediente para que ela pudesse ir lá, porque ela não queria ser vista, vergonha talvez pela sua vida, né, vergonha por tudo que ela viveu. E quando ela chega naquele local, há um homem ali, um estranho, e aquele estranho de repente se dirige a ela, pedindo a ela água, e ela o responde: tu és judeu e fala comigo, sou samaritana. O senhor sabe o que existe entre os nossos povos? Aí Jesus fala: mulher, se você soubesse quem é que está aqui e te pede água, você iria pedir para mim, e eu te daria uma água que vai saciar, não a sede física, mas a sede que há na sua alma. Porque o teu problema não é essa água, não é a sede que esta água deste poço sacia, mas há uma sede na sua alma que esta água não pode saciar. Mas eu sou a água viva, eu sou a fonte de água viva, que se você beber dela, você nunca mais você vai ter sede, mulher. Nunca mais você vai cobrir o teu rosto de vergonha. Nunca mais você vai andar humilhada. Nunca mais você vai andar de cabeça baixa. Mas você vai poder levantar o teu rosto, e você vai poder contar e testemunhar da água viva que você bebeu, e da tua alma que foi sedenta. Senhor, dá-me desta água. Eu quero beber, Senhor, desta água. Eu quero beber. Aqui eu vejo o relacionamento, Deus se relacionando com o pecador, mas não para concordar, não para ali, sei lá, passar a mão na sua cabeça, não, mas um relacionamento chamando para viver uma nova vida, para viver uma nova vida, para viver a vida que Ele tinha para oferecer, porque Ele era a vida, era a própria vida, Ele era a própria vida, a vida manifesta ali. Agora essa vida nos chama, esta vida nos chamando para nos relacionar com ela, para nos relacionarmos com ela. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 23, João capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele,
e faremos nele morada. Aqui, Jesus, ele fala de um estado permanente, estar permanente, estar com, estar em, estar na pessoa. Jesus, ele não está do teu lado, a presença do Senhor não está do teu lado, ela está em você, dentro de você. Ainda que você possa estar no lugar solitário, só, o Senhor está com você, Ele está dentro de você, Ele está dentro de você, Ele não está do teu lado. É isso que nós precisamos entender, irmãos. A igreja, ela precisa ter essa convicção, nós precisamos ter essa convicção que o Senhor habita em nós, dentro de nós, aqui dentro, em nossa alma, em nosso espírito, em nosso ser. Nós somos a habitação, nós somos a morada, nós somos o templo do Espírito Santo. Exaltei a voz aqui agora, está faltando a voz para concluir a mensagem. Perdão, irmãos. Mas o Senhor, Ele quer fazer da nossa vida morada. Aqui pela manhã, nós falávamos sobre o culto, a adoração. Quando nós nos reunimos e o Senhor, Ele se faz presente, porque nós estamos aqui nesse lugar. E eu até falava com os irmãos que nós temos aquela doutrina de vir à igreja para receber algo. Eu vou lá para receber algo de Deus, eu preciso ir lá para receber algo de Deus. Quando é que você vai vir para trazer algo para Ele? Pastor, mas o que eu posso trazer para Ele? Deus não precisa de nada. O Senhor mesmo disse ali que Paulo falou que Ele não é servido por mãos humanas. Mas você sabe que tem algo que Deus não resiste, pastor Marcelo? A adoração, sincera adoração, sincero louvor. Ele não resiste. E eu falava aqui com os irmãos que às vezes nós chegamos aqui e muitas vezes ficamos na expectativa do louvor, esperando que o louvor nos motive a adorar, que o louvor venha entoar canções que vai mexer com as nossas emoções, e nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos glorificar. Mas sabe o que o louvor também precisa? O louvor precisa também, os irmãos aqui também precisam, de um momento eles chegarem aqui e a igreja já está adorando. Sabe por quê? Porque a igreja já veio com a adoração, a igreja trouxe a adoração, agora a igreja está entregando a adoração. Senhor, olha, é isso que eu trouxe para Ti, eu trouxe para Ti o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão, e agora com os meus irmãos, eu quero compartilhar com os meus irmãos a alegria, a adoração e o louvor. E eu sei que quando eu e os meus irmãos compartilhamos o louvor e a adoração ao Teu nome, o Senhor está recebendo e o Senhor se faz presente no nosso meio. Então eu preciso entender o que? O Rafão, ele está chegando com a família dele, com a esposa, com os filhos. O Rafão e sua família está trazendo a adoração. Pastor Marcelo com a sua família, trazendo a adoração. Pastor Diego e sua família, Pastor Delto e sua família. Cada irmão aqui, ainda que seja só, mas cada um trazendo a sua adoração, o seu louvor. E aqui nós misturamos tudo, irmãos. Misturamos essa adoração, oh aleluia,
A glória do Senhor desce neste lugar. A manifestação da glória de Deus neste lugar. Ela vai encher este lugar, irmãos. Porque este lugar está cheio de glória. Este lugar está cheio de adoração. Este lugar está cheio de louvor. Mas não de lábios, não de boca, mas de corações sinceros. Sabe por quê? Porque esta adoração, este louvor já aconteceu lá no teu trabalho. Essa adoração, este louvor já aconteceu lá na tua casa. Essa adoração, este louvor já aconteceu na escola. Essa adoração, este louvor aconteceu a semana inteira. Agora aqui é o fechamento. Você está se encontrando com a igreja viva do Senhor. Aleluia. Então a glória do Deus vivo vai descer nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Traga adoração. Oh, aleluia. Traga contigo adoração. Traga contigo louvor. Traga contigo glória. Porque é isso que você carrega dentro de você. Você é portador da glória do Deus vivo. Aleluia. Há uma glória dentro de você. Há um poder dentro de você. Há a capacidade de adoração dentro de você. Ele foi feito. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos para a glória do nome dele. Pastor Marcelo, estou falando aqui com o pastor Marcelo porque ele vai se lembrar desse louvor. Tem um louvor do Daniel Souza. Ai, deixa eu pegar um fôlego aqui. Que ele canta assim, não sei se eu vou conseguir cantar. Em tuas portas entrarei com louvor, em teus atos hinos eu cantarei. Meu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, me vestiu com vestes de louvor. A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, canto estas canção. Celebrarei e cantarei, celebrarei e aplaudirei. Celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, cantarei ao Senhor. Com júbilo celebrai ao Senhor, com hinos de louvor. Em tua presença grande alegria, liberdade e amor. Perdão aqui pela voz, quando ela tiver 100% eu canto. Mas irmãos, é desta forma, é desta forma que nós temos que entrar na presença do nosso Pai. Por quê? Porque nós somos a igreja viva, nós somos a igreja do Deus vivo. Então, por essas portas, eu entrarei com louvor, com meus lábios, hino eu cantarei. Com quem? Com os meus irmãos, com a igreja viva do Senhor, porque eu sei que a mesma celebração, que a mesma alegria, que o mesmo Espírito que está dentro de mim, está dentro do meu irmão. Então nós vamos unir. Pode ser que alguém possa chegar mais para baixo, mais cansado, né, com as pancadas, né, Delto? Mas quando ele entrar no nosso meio, ele tem que ser contagiado pela alegria do Espírito que há em nós. Por quê? Porque nós somos a igreja viva do Deus vivo. Nós adoramos o Deus vivo. Então, é essa alegria, é esse louvor, é essa adoração. Foi para isso. O Senhor, Ele quer habitar no nosso meio, igreja. Aqui eu encerro a mensagem. O Senhor quer estar no nosso meio. Eu pude sentir isso claramente quinta-feira, irmãos. O Senhor ali no nosso meio, aquela celebração, aquela alegria. Foi muito gostoso, sabe? E aquilo ali não pode ser só uma experiência, um momento. Não, isso tem que ser corriqueiro, tem que ser constantemente na nossa vida.
na igreja, para também ajudar, abençoar, alcançar a vida dos nossos irmãos. Amém? Que você possa se alegrar no Senhor, alegrar na presença dEle. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, há abundância de alegria, e é na presença do Deus vivo, é na presença desse Deus que nós estamos. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia, Senhor. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Pelo Senhor testificar